Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Richard Simonetti. Meu filho de 4 anos tem perguntado com frequência do avô que faleceu há 1 ano. Às vezes ele fica alguns meses sem perguntar e de repente começa a questionar de novo a ausência do avô. Que sugestão que você me dá, Richard? Deixar à vontade, não há problema nenhum. Converso normalmente, que o vovô foi embora, não sei qual a notícia que deram, foi para o céu, mudou de cidade. Deixa falar, não tem problema nenhum. Não devemos nos preocupar com isso. Eu estava assistindo a palestra aqui no centro e, de repente, as pessoas que ficam sentadas nas fileiras da frente sumiram da minha visão. Não estavam mais nos seus lugares. Eu vi apenas uma sombra branca. Você pode me dizer, definir o que é isso? É difícil, não dá para dizer que é um fenômeno mediúnico. Muita gente nos vê quando estamos na tribuna, assim, com uma auréola luminosa. Não, olha, você estava nimbado de luz. Não é, é um reflexo luminoso, porque a parede é branca. Então dá essa refração da luz, de repente a pessoa parece que está com uma aura iluminada, e não é apenas um reflexo. Talvez o problema da pessoa tenha sido apenas um problema de visão, com distração num determinado momento. Talvez a pessoa tenha cochilado um pouco quando acorda. Tem uma série de coisas que podem justificar. Não creio que seja um fenômeno mediúnico, eu acho que é um fenômeno físico. E quando, Richard, isso deve ter acontecido já várias vezes com você e comigo, uma pessoa que está assistindo a nossa palestra e ao final da palestra vem dizer, olha, eu vi uma pessoa ao seu lado. E no meu caso, ela chegou a descrever, em uma das reuniões que eu estive, chegou a descrever, assim, com muita proximidade, uma pessoa muito querida minha. O que pode estar acontecendo, Richard? Não, aí pode ser uma evidência mesmo. A pessoa viu alguém ao lado. Se ela tem evidência, uma evidência objetiva, ela vê o panorama espiritual e pode eventualmente ver alguém ao lado daquele que está fazendo uso da palavra. Richard, você tem alguma informação sobre o arcanjo Miguel e se ele teria algum destaque segundo a visão espírita? Não, esses arcanjos que aparecem, anjos e arcanjos que aparecem na narrativa bíblica, são espíritos evoluídos que orientavam o povo judeu, não há dúvida nenhuma. Agora, quanto à hierarquia, a posição na hierarquia dos anjos, dos espíritos superiores, vejam bem, para o espiritismo não existe a figura do anjo, aquele ser que foi criado à parte, que usa asas, né, que aparece sempre na figuração das asas, um ser à parte, diferente do ser humano. Não. Para nós, os anjos, na verdade, são espíritos superiores, irmãos nossos, em estágios mais evoluídos. Miguel, o arcanjo Miguel, Gabriel, eram espíritos muito evoluídos, que trabalhavam em favor do povo judeu, trabalharam, Gabriel, por exemplo, trabalhou muito no advento do cristianismo, como está na própria narrativa bíblica. Ele não é um ser à parte, é um espírito evoluído que participou daquele movimento. Minha vida não tem jeito. Acho que no passado fiz muita coisa errada e agora Deus está me castigando. Deus castiga, Richard? Não, Deus não castiga. Deus é a bondade infinita, a justiça. A justiça divina funciona no sentido educativo, não punitivo. Não somos punidos, somos educados. O cidadão, por exemplo, que ele é alcoólatra, ele provoca desajustes perispirituais violentos, relacionados na área correspondente ao alcoolismo, que seria o fígado. Quando ele reencarna, esse desajuste vai se refletir no corpo físico, dando origem a um distúrbio hepático. Ele não vai nem poder sentir cheiro de bebida, vai ter um fígado complicado, né? Vai ter problemas digestivos. É castigo? Não. Deus instituiu leis, ele simplesmente infringiu essas leis, atingindo a si próprio na área correspondente ao vício que ele cultivou. Então, quando ele reencarna com a limitação no fígado, não é no sentido punitivo, é educativo, porque ele vai ter tendência a tornar-se alcoólatra de novo. Existe um condicionamento perispiritual. Então a doença vai contê-lo. Ele vai ter vontade de beber, mas não vai poder. Ele vai ser contido no sentido de que ele vença a bebida. A mesma coisa acontece com o fumante, com o drogado. Eles, ao reencarnarem, vão ter limitações físicas correspondentes à natureza do vício, no sentido de cessear
a sua liberdade de voltar ao vício anterior, da vida anterior. Então, a justiça divina, ela nunca funciona para punir. Deus não pune seus filhos. Aliás, Deus nem interfere no processo. Nós somos criados para o bem. Quando nós praticamos o mal, é uma autoagressão, alguma coisa que representa uma agressão ao nosso espírito. Daí a gente colhe as consequências e aprende o que deve e o que não deve fazer. Deus não vem pessoalmente punir, você vai pagar pelo que você fez. Não, Ele instituiu as leis, quando nós as infringimos, nós mesmos nos punimos, nos autopunimos, na medida em que provocamos desajustes no nosso perispírito, correspondentes à natureza daquilo que nós fizemos de errado. Em várias perguntas que eu fiz a você aqui, ao longo dos anos, você sempre colocou a posição espírita em relação ao diabo como sendo espíritos inferiores, mas não destinados eternamente ao mal. Mas na Bíblia, Richard, há a citação constante até de Jesus, da existência do diabo com vários nomes. Consta, inclusive, que Jesus teria sido transportado para o deserto e lá ele teria sido tentado pelo diabo. Como é que fica isso, Richard? Essa passagem evangélica da tentação de Jesus no deserto, ela hoje qualquer teólogo, qualquer exegeta sabe que aquilo não aconteceu, aquilo é uma figuração. Usava-se muito na época de Jesus, na tradição oral, exemplos relacionados com determinadas personalidades. Então, para dar um exemplo da pureza, da grandeza de Jesus, é que os evangelistas desenvolveram, não houve propriamente essa tentação. Até porque nós somos tentados pelas nossas fraquezas. O diabo, como é apresentado, uma pessoa altamente inteligente, saberia perfeitamente que não adiantaria nada tentar Jesus. Eu só posso ser tentado pelo que eu tenho de fraqueza. Como Jesus não tinha fraquezas, ele jamais poderia ser tentado. Se eu deixar o maço de dinheiro aqui em cima da mesa e for embora, todo mundo vai sair, vai até me chamar para pegar o dinheiro, ou vai sair, não vai nem prestar atenção no dinheiro. Se nós tivéssemos aqui dentro alguém, um ladrão, digamos, alguém acostumado a roubar, ele daria um jeito de ser o último a sair e iria pegar o dinheiro. Ele só foi tentado, ninguém foi tentado. Só ele foi, porque ele tem a tendência para o roubo. Então nós só somos tentados pelas nossas fraquezas. Se não há fraquezas em nós, não há possibilidade de tentação. Jesus, como era um espírito puro e perfeito, jamais seria tentado. Aquilo é uma fabulação apenas. É um simbolismo de como nós podemos ser tentados. Agora, o diabo, realmente, como ser que se rebelou contra Deus desde os primórdios, o diabo seria um anjo rebelado, né? Segundo a tradição ortodoxa, um anjo que se rebelou por orgulho, e ele se pôs a combater a obra da criação. Foi expulso por Deus do paraíso e se pôs a combater a obra da criação. Para o Espiritismo, isso daí é uma bela fantasia, não tem nada a ver com a realidade. O diabo é todo aquele que pratica o mal. Daquele que se envolve com o mal, que prejudica o semelhante, naquele momento ele tem um comportamento diabólico, voltado para o mal, mas submetido a leis inexoráveis de evolução, que mais cedo ou mais tarde nos conduzirão a todos, anjos e demônios, homens e espíritos, à perfeição, já que para isso fomos criados, e Deus não falha jamais em seus objetivos. Penúltima pergunta, Richard. Gostaria de entender melhor. Pessoa desencarna, vai para o plano espiritual. Como é que fica a roupa que ela estava usando no momento do desencarne? De que material é feito para ela levar para a espiritualidade? Não leva. Não leva nada. A roupa vai entrar em decomposição junto com o cadáver, vai desaparecer tudo. Os espíritos aparecem vestidos porque é até automático isso. O espírito ele tende a se apresentar na maneira como ele se vestia. Isso é um processo automático de vestimenta perispiritual que acontece independente até da vontade do cidadão. De acordo com a sua maneira de ser, de se vestir, ele se apresenta assim à visão do vidente. É lógico que depois que ele se instale na espiritualidade, depois que ele esteja ajustado ao mundo espiritual, ele poderá se apresentar com o traje que ele desejar, porque tudo estará submetido ao exercício mental. Ele forja uma veste, uma aparência de acordo com a sua mente, a sua vontade. Então o espírito já mais integrado na espiritualidade se apresenta da forma como ele desejar. E o espírito reflete muito a sua condição naquele momento, da visão que nós temos dele. Por exemplo, espíritos umbralinos voltados ao mal,
aparecem sempre em trajes escuros, né, esfarrapados. Não que eles fizeram isso, mas eles se revestem disso, que é uma espécie de identidade. É o reflexo da sua maneira de ser, não seria sempre por aí. Richard, última pergunta. Qual a sua opinião com relação à utilização da Bolsa Família? As redes sociais dizem que é um benefício que contribui para incentivar as pessoas a não quererem trabalhar. E há, inclusive na revista Veja desse mês, uma menção a ela de que as pessoas que recebem Bolsa Família deveriam ter um voto facultativo. Qual a sua opinião? A Bolsa Família, no primeiro momento, foi ótimo, é ótimo, porque você atende lá, houve uma promoção, inclusive, da classe miserável para a classe pobre, melhorou a condição do povo. Acho ótimo isso daí. Só que os entendidos no assunto, os economistas, dizem que isso não pode se prolongar. Paralelamente, o governo tem que fomentar o progresso, criar condições para que esse povo todo tenha uma educação, aí é melhorar o regime educativo para que as crianças sejam preparadas e a fazer a abertura do mercado de trabalho através da fomentação do desenvolvimento, para que, num segundo momento, isso possa ser suprimido e cada um vai se virar para se manter já em condições de fazê-lo. Então, a perpetuação da Bolsa Família, realmente o efeito acaba sendo o contrário, porque inibe, estimula a indolência, né? Porque daí o cidadão não precisa mais pensar em trabalhar, que você tem 4, 5, 6 filhos, aí ganha o suficiente para se manter, ele não vai ter essa preocupação. Então, no primeiro momento, a Bolsa Família é muito boa, é ótima. Agora, ela precisa ser acompanhada de medidas no sentido de que ela seja transitória, ela não pode ser permanente, senão o efeito acaba sendo o contrário. Jesus nos abençoe. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Richard Simonetti.